um arco longo e um arco forte, e que o céu empleteça, a corda retesada, a flecha preparada, e que o rei de Koth pereça. Canção dos arqueiros bossonianos. O sol do meio da tarde refletia nas águas plácidas de Tibor, que banhavam os bastiões do lado sul de Chamar. Os defensores abatidos sabiam que poucos veriam outra alvorada. Os pavilhões dos sitiantes polvilhavam a planície. O povo de Chamar, superado numericamente, não fora capaz de impedir que eles cruzassem o rio. Barcaças presas umas às outras por correntes faziam uma ponte por sobre a qual os invasores derramavam suas hostes. Estrabonos não ousara marchar para o interior da Aquilônia com Chamar ainda não subjugada às suas costas. Ele enviara a cavalaria leve e seus espadachins para pilhar o interior, enquanto montava seu maquinário na planície para o cerco. Ancoraram uma frota de barcos fornecida por Amauros no meio do rio, próximo da margem. Alguns deles tinham sido afundados por pedras arremessadas da cidade, que atingiram os deques e destruíram os forros de madeira, mas o resto se mantinha em posição. Das proas e dos topos dos mastros, arqueiros protegidos alvejavam as torres fluviais. Eles eram chemitas, nascidos com um arco na mão. Os arqueiros aquilonianos não conseguiam fazer frente a eles. Na terra, catapultas faziam chover rochas e troncos de árvore entre os defensores, destruindo telhados e esmagando pessoas como se fossem insetos. Arietes batiam sem parar nas muralhas. Sapadores cavavam como toupeiras na terra, enterrando minas sobre as torres. O fosso tinha sido represado na extremidade mais alta e, esvaziado de água, encheu-se de pedras, terra e homens e cavalos mortos. Ao pé das muralhas, figuras encouraçadas fervilhavam, golpeando os portões, posicionando escadas para escalar os muros e empurrando torres de ataque repletas de lanceiros contra os torreões. A esperança deserdara a cidade, onde meros 1.500 homens existiam a 40.000 guerreiros. Nenhuma notícia chegara do reino ao local que lhe servia de posto avançado. Conan estava morto e os invasores gritavam exultantes. Apenas os muros fortes e a coragem desesperada dos defensores os mantinham por tanto tempo acuados, mas isso não duraria para sempre. O muro a oeste era uma massa de escombros sobre os quais os defensores tropeçavam em combate direto com os invasores. As outras muralhas tombavam pelas minas colocadas debaixo delas, com suas torres inclinando como se estivessem bêbadas. Agora, os atacantes se preparavam para um ataque tempestuoso. As trombetas soaram, fileiras de homens trajando armaduras se reuniam na planície. As torres de ataque, protegidas por peles rígidas de búfalo, avançaram. O povo de Chamar viu as bandeiras de Koth e Ophir esvoaçando lado a lado, e no centro, distinguiu dos cavaleiros reluzentes a figura magra e letal de Amauros em sua armadura dourada, bem como Estrabonos em sua armadura preta. Entre os dois havia uma forma que faria até mesmo o mais bravo dos homens tremer de medo. Um ser delgado como um abutre trajando um manto cinzento. Os lanceiros se moveram adiante, cobrindo o terreno como marolas cintilantes de um rio feito de aço fundido. Os cavaleiros também se adiantaram, suas lanças erguidas e os estandartes em riste. Os guerreiros nas ameias suspiravam profundamente, entregavam suas almas a Mitra e seguravam firme as armas avariadas e manchadas de vermelho. Eis que, sem aviso, uma trombeta cortou a atmosfera sombria. O soar de cascos cresceu acima do clamor das hostes que se aproximavam. Ao norte da planície pela qual o exército se movia, uma cadeia de pequenas colinas se avultava de norte a oeste, como uma gigantesca escadaria. Descendo até a base naquelas colinas, tal qual uma espuma que precede a tempestade, surgia uma cavalaria, com o sol reluzindo sobre o regimento vestido de aço. Saindo dos desfiladeiros, eles entravam em plena vista, cavaleiros encouraçados, trazendo a grande bandeira do leão da Aquilônia sobre suas cabeças. Um grande alarido eclodiu dos observadores eletrizados nas torres. Em êxtase, os guerreiros bateram as espadas entalhadas no corpo dos escudos fendidos, e as pessoas da cidade, mendigos esfarrapados e ricos mercadores, meretrizes de saiotes vermelhos e damas vestindo seda e cetim, caíram de joelhos e choraram de alegria para Mitra, as lágrimas de gratidão correndo-lhes o rosto. Estrabonos começou a dar ordens freneticamente, enquanto Arbanos, que contornara as fileiras poderosas para ficar de frente para a inesperada ameaça, grunhiu: "Nós ainda o superamos numericamente, a não ser que tenham reforços escondidos nas montanhas.
Os homens nas torres de ataque podem impedir qualquer incursão que venha da cidade. Aqueles são poitanianos. Já esperávamos que Trócero tentaria algum tipo de cavalheirismo insano. Amauros gritou em descrença. Vejo Trócero e seu capitão, Próspero. Mas quem está cavalgando entre eles? Que Ishta poupe nossas almas, Estrabonos guinchou, empalidecendo. É o rei Conan. Você enlouqueceu, Sotha berrou, contorcendo-se de forma convulsiva. Conan está na barriga de Satha há dias. Ele ficou estático, observando com expressão ferina a tropa que vinha em sua direção. Uma fileira após a outra, até a planície. A figura gigantesca de armadura preta e dourada, montada num grande garanhão preto, era inequívoca. O grito de fúria felina eclodiu dos lábios de Sotha, sujando sua barba de espuma. Pela primeira vez na vida, Estrabonos viu o mago completamente contrariado e intimidado diante de uma visão. Há feitiçaria aqui, Sotha ralhou, esfregando a barba alucinado. Como ele pode ter fugido e chegado ao reino em tempo de voltar com o exército tão rapidamente? Isso é trabalho de Pélias, o maldito. Sinto sua mão nisso. Amaldiçoado seja eu por não tê-lo matado quando eu tinha em meu poder. Os reis abriram a boca estupefados ante a menção de um homem que acreditavam estar morto há uma década. E o pânico que emanou dos líderes abalou as hostes. Todos reconheceram o cavaleiro de Garanhão Preto. Sotha sentiu o temor supersticioso de seus homens, e a fúria transformou seu rosto numa máscara infernal. Ao ataque, ele gritou, acenando os braços magros intensamente. Ainda somos mais fortes. Ataquem e esmaguem esses cães. Ainda esta noite cearemos nas ruínas de Shamar. Oh, Set ergueu as mãos mais uma vez, invocando o Deus Serpente, para o horror até mesmo de Estrabonos. Conceda-nos a vitória, e juro que lhe oferecerei 500 virgens de Shamar, contorcendo-se em seu sangue. Enquanto isso, a tropa opositora se posicionava na planície. Com os cavaleiros vieram o que parecia ser um segundo exército irregular montado em cavalos robustos e velozes. Eles desmontavam e formavam fileiras a pé. Estólitos arqueiros bolsonianos e habilidosos lanceiros da Gunderlândia, com seus cachos acastanhados, esvoaçando por baixo dos elmos de aço. Conan havia reunido um exército heterogêneo nas horas tempestuosas que sucederam seu retorno à capital. Ele liderou a plebe raivosa contra os soldados pelianos que guardavam as muralhas externas de Tamar. A seguir, enviou um emissário veloz até Trócero para trazê-lo de volta. Tendo o núcleo de um exército formado, seguiu para o sul, varrendo o continente em busca de recrutas e montarias. Nobres de Tamar e cercâneas assomavam-se às suas forças e, ao longo da entrada, ele arregimentou recrutas de todos os vilarejos e castelos por onde passou. Contudo, ainda era uma força mirrada àquela que reunira para enfrentar os invasores, apesar da qualidade do aço temperado. 1.900 cavaleiros de armadura o seguiram, sendo que o grosso consistia de poitanianos. Mercenários e soldados profissionais a serviço de nobres leais formavam sua infantaria. 5.000 arqueiros e 4.000 lanceiros. Movendo-se a passo lento, a hoste avançava em posição. Primeiro os arqueiros, então os lanceiros, e atrás deles os cavaleiros. Arbanos ordenou que suas linhas fossem de encontro a eles, movendo o exército como um oceano de aço reluzente. Os observadores das ameias da cidade estremeceram ao ver aquela vasta tropa mover-se, ofuscando o poderio de seus salvadores. Na frente marchavam os arqueiros shemitas, então os lanceiros cotianos, seguidos por cavaleiros de Estrabonos e Amauros. A intenção de Amauros era óbvia: usar os homens a pé para enfrentar a infantaria de Conan, abrindo caminho para o ataque de sua cavalaria pesada. Os shemitas dispararam quando chegaram às 500 jardas, e flechas voavam como uma saudação sobre as tropas, escurecendo o sol. Os arqueiros ocidentais, treinados por milhares de anos de guerrilha impiedosa contra os selvagens pictos, seguiam impassíveis, tapando os buracos nas fileiras conforme seus compatriotas caíram. Embora estivessem em menor número e os arcos shemitas tivessem maior alcance, os bolsonianos eram iguais aos seus oponentes em termos de acurácia, além de equilibrarem a pura habilidade com sua superioridade moral e a excelência da armadura que vestiam. Ao atingirem a distância adequada, dispararam e as fileiras inteiras de shemitas tombaram. Os guerreiros de barba escura, trajando coletes de malha leve,
não conseguiam suportar a punição da mesma forma que os bossanianos e suas couraças pesadas. As fileiras se quebraram, arcos foram lançados longe e a fuga desordenou as filas de lanceiros cotianos que os seguiam. Sem o apoio dos arqueiros, esses guerreiros caíam a centenas ante as setas dos bossanianos e, investindo freneticamente para encurtar a distância, deram de frente com as lâminas dos lanceiros. Nenhuma infantaria era páreo para os selvagens gudarlendeses, cuja terra natal, a província mais ao norte da Aquilônia, ficava apenas a um dia de cavalgada pelas marchas bossonianas da fronteira com a Ciméria, e cujo povo nascia e era criado em batalha, sendo o sangue o mais puro de todos os povos iborianos. Os lanceiros cotianos, confusos pela perda dos arqueiros, foram feitos em pedaços e recuaram em plena desordem. Strabonos rugiu furioso ao ver sua infantaria ser rechaçada e gritou para que o general atacasse. Arbanos objetou, apontando para os bossonianos, se reorganizando diante dos cavaleiros aquilonianos que, durante o confronto, continuavam sentados imóveis em seus corcéis. O general aconselhou uma retirada temporária, a fim de atrair os cavaleiros ocidentais, para além do alcance dos arcos, mas Strabonos estava enlouquecido pela fúria. Ele olhou para as fileiras longas e cintilantes de seus cavaleiros e então para o punhado de oponentes que tinha à frente, e exigiu que Arbanos desse a ordem de ataque. O general entregou sua alma a Ista e soou a grande trombeta dourada. Com um rugido estrondoso, a floresta de lanças mergulhou e a grande hoste cruzou a planície, ganhando cada vez mais ímpeto conforme avançava. A terra tremeu sob a avalanche de cascos, e o brilho do ouro e do aço ofuscou os observadores nas torres de Chamar. Esquadrões fenderam as fileiras espaçadas de lanceiros, atropelando amigos e inimigos sem distinção, seguindo direto para uma chuva de flechas bossonianas. Eles cruzaram a planície a cavalo, atravessando a tempestade que se espalhava à sua frente, com seus cavaleiros reluzentes como folhas de outono. Mais 100 passos e teriam cavalgado entre os bossonianos e os cortado feito trigo. Mas carne e sangue não foram capazes de suportar a chuva mortal que descerrava sobre eles. Os arqueiros estavam lado a lado, aos pés firmemente afastados, levando as flechas à altura da orelha e disparando como se fosse um só homem, ao som de gritos curtos e graves. Toda a fileira da frente dos cavaleiros se desfez, e, por sobre os cadáveres dos cavalos e guerreiros que coalhavam o chão, seus companheiros tropeçaram e caíram de frente. Arbanos havia perecido, uma flecha arremessada em sua garganta, o crânio esmagado pelos cascos de um cavalo de guerra moribundo, e a confusão tomou conta da hoste desordenada. Strabonos gritava alguma ordem, Amauros outra, e por todos os presentes corria o temor supersticioso da visão de Conan despertada. Enquanto as fileiras invasoras eram moídas em baderna, as trombetas de Conan soaram, e, através das tropas de arqueiros que abriram o espaço, veio o terrível ataque dos cavaleiros aquilonianos. As hostes os receberam como um choque que parecia um terremoto e sacudiu as torres de Chamar. Os esquadrões invasores, desordenados, não suportaram aquela cunha de aço sólido, com lanças que investiam como raios contra eles, e fizeram suas fileiras em pedaços. Do coração da tropa vinham os cavaleiros de Pointan, brandindo suas terríveis espadas de 2 gumes. A colisão e o clamor do aço evocavam o som de 1 milhão de martelos contra o mesmo número de bigornas. Os vigias que assistiam das ameias ficavam pasmos e surdos, enquanto o redemoinho de aço se movia. Plumas flutuavam do alto em meio às espadas cintilando, e estandartes afundavam e caíam. Amauros foi ao chão, morrendo ao ser pisoteado por cascos, sua omoplata cortada ao meio pela espada de Próspero. A vantagem numérica dos invasores tinha engolfado os 1.900 cavaleiros de Conan, mas, frente àquela cunha compacta, que talhava cada vez mais fundo e demandava a formação inimiga, os cavaleiros de Koth e Ophir circundavam e atacavam em vão. Eles não conseguiam quebrar a formação. Arqueiros e lanceiros, tendo acabado com a infantaria cotiana que, naquele momento, fugia ao longo da planície, vieram pelos flancos de batalha, disparando flechas a queima-roupa, enquanto corriam para cortar as selas e barrigas dos cavalos com facas e usavam as longas lanças para estocar os cavaleiros. Na dianteira da cunha de aço, Conan rugia seus gritos de batalha e brandia a espada, formando arcos reluzentes que destruíam os capacetes de aço e cotas de malha como se não fossem nada.
Ele cavalgou direto para uma linha de inimigos mortos e os cavaleiros de Koth fecharam a passagem logo atrás dele, separando-o de seus guerreiros. Conan atacava como um relâmpago, lançando-se violentamente contra as fileiras com pura força e velocidade, até chegar a Estrabonus, lívido em meio às suas tropas. A batalha seguia em equilíbrio, porque, com a superioridade numérica, Estrabonus ainda tinha a chance de arrancar a vitória da mão dos deuses. Mas ele gritou ao ver seu arqui-inimigo à distância de um braço e atacou loucamente com seu machado. Este retiniu no capacete de Conan, arrancando faíscas, e o cimério recuou e revidou. A lâmina de 1,5 metro esmigalhou o elmo e o crânio de Estrabonus, e o oponente do rei foi para trás, gritando, e tombou da cela, chegando ao chão um cadáver inerte. Um grande brado eclodiu da tropa, que titubeou e recuou. Próspero e suas forças abriram caminho desesperadamente até Conan, e a bandeira de Koth foi ao chão. Então, por detrás dos invasores confusos e abalados, veio um grande clamor, e as chamas de uma conflagração. Os defensores de Shammar haviam feito um ataque desesperado, matando os homens que guardavam os portões, e agora investiam contra as tendas dos sitiantes, dando cabo dos seguidores do acampamento, queimando os pavilhões e destruindo as máquinas de guerra do cerco. Foi a gota d'água. O exército se dissolveu em fuga e foi abatido pelo povo furioso enquanto tentava escapar. Os fugitivos seguiam em direção ao rio, mas os homens na flotilla, fustigados pelas pedras e flechas lançadas pelos cidadãos revigorados, soltaram as armas e se dirigiram para a margem sul, abandonando seus companheiros à mercê do destino. Destes, muitos alcançaram a margem, correndo por sobre as barcaças que serviam como ponte, até que os homens de Shammar as cortaram, deixando-as à deriva nas águas. Foi quando a luta se tornou um massacre. Empurrados rio adentro para morrerem afogados pelo peso das armaduras e retalhados ao longo da orla, os invasores foram perecendo aos milhares. Eles não haviam oferecido misericórdia alguma, agora também não a receberiam. Da base das colinas e das margens de Tibor, a planície estava repleta de mortos. Os corpos flutuavam por todo o rio, que se tornava vermelho. Dos 1.900 cavaleiros que acompanhavam Conan, pouco mais de 500 sobreviveram para exibir suas cicatrizes. E as perdas em meus arqueiros e lanceiros foram pavorosas. Mas o grande e reluzente exército de Estrabonus e Amauros fora varrido da existência, e os que fugiram foram menos do que os que morreram. Enquanto a matança ainda irrompia ao longo do rio, o ato final de um soturno drama se desenrolava em terra. Entre aqueles que tinham cruzado a ponte de barcaças antes que fosse destruída estava Tsofta, cavalgando como o vento num corcel magro e de aspecto estranho, cujo galope nenhum cavalo comum poderia igualar. Atropelando brutalmente aliados inimigos, ele chegou à margem sul. Então, uma olhadela para trás revelou que estava sendo perseguido por uma figura imponente, montada num cavalo preto. As amarras já tinham sido cortadas e as barcaças se espedaçavam à deriva. Mas Conan seguiu negligentemente, fazendo seu cavalo saltar de um bote a outro, como um homem pularia sob placas de gelo flutuante. Softa praguejou, mas o grande garanhão deu um pulo final com um relincho tenso e chegou à margem sul. O mago fugiu para o prado vazio, com o rei cavalgando firme em seu encalço, empunhando a espada que salpicava seu caminho com gotas de sangue. Caçador e presa seguiam. Contudo, o grande garanhão negro não conseguia ganhar nem sequer um pé de vantagem, embora estivesse sendo forçado ao limite. Eles cavalgaram ao sol poente em meio às sombras ilusivas, até que a visão e os sons da matança morreram às suas costas. Então, um ponto apareceu no céu e cresceu à medida que se aproximou, até revelar uma enorme águia. Mergulhando dos céus, ela atacou a cabeça da montaria de Tsofta, que relinchou e parou, arremessando seu cavaleiro contra o chão. O velho feiticeiro levantou-se e encarou seu perseguidor, os olhos iguais àqueles de uma serpente furiosa, o rosto uma máscara inumana. Em cada mão ele trazia algo cintilante, e Conan sabia ser a morte o que ele segurava. O rei desmontou e caminhou na direção do oponente, a armadura retinindo, a espada segurada firme. Ele deu um sorriso selvagem. Voltamos a nos encontrar de novo, feiticeiro. Fique longe, Sotha berrou como um chacal sanguinário. Vou arrancar a carne de seus ossos, não poderá me conquistar. Se me fizerem pedaços, os nacos de minha carne e de meus ossos hão de assombrá-lo até a perdição.
Vejo a mão de Pelias nisso tudo, mas desafio ambos. Eu sou Tsotha, filho de... Conan investiu, a espada reluzindo, os olhos atentos. A mão direita de Tsotha moveu-se para trás e para frente, mas o rei desviou-se. Algo passou próximo de seu capacete e explodiu atrás dele, cauterizando o próprio chão arenoso com um clarão de fogo infernal. Antes que Tsotha pudesse arremessar o globo que trazia na mão esquerda, a espada de Conan cortou seu pescoço delgado. A cabeça do feiticeiro voou dos ombros num jato côncavo de sangue, e o corpo cambaleou e caiu como se estivesse embriagado. Mesmo assim, os olhos negros e insanos fitavam Conan sem perder o brilho feroz. Os lábios terrivelmente contorcidos, enquanto mãos tateavam em busca da cabeça decepada. Súbito, numa arremetida veloz, alada, algo desceu do céu. Era a águia que atacara o cavalo de Tsotha. Com as garras poderosas, ela apanhou a cabeça de Tsotha e a levou para o alto, deixando Conan pasmo ao perceber que, da garganta da ave, uma gargalhada humana ressoava. A voz do feiticeiro Pelias. A seguir, um ato hediondo ocorreu, pois o corpo sem cabeça se ergueu do chão e cambaleou para longe, fugindo com suas pernas trôpegas e suas mãos estendidas, às cegas na direção da silhueta que desaparecia ao longe, no céu crepuscular. Conan, inerte como se transformado em pedra, assistiu à cena até que a figura desaparecesse no crepúsculo que tingia de roxo os prados. Thrawn, seus ombros largos se contraíram. Malditas sejam essas rixas entre magos. Pelias foi bom comigo, mas não me incomodaria se nunca mais tornasse a vê-lo. Prefiro uma espada em mãos e um inimigo claro em quem enterrá-la. Maldição! O que não daria agora por uma caneca de vinho?